Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a última do nosso curso de alemão essencial, nós vamos revisar, exercitar e examinar todo aquele conteúdo que nós aprendemos nas últimas 10 aulas. Então vai ser uma prova final que eu vou fazer junto com você, tá? Para você ver se você de fato absorveu o conhecimento que eu trouxe das últimas 10 aulas. Para quem caiu aqui de paraquedas, o curso Alemão Essencial, ele é uma introdução ao idioma alemão, principalmente para aquelas pessoas que às vezes já escutaram falar um pouquinho de alguns tópicos gramaticais, gostariam de saber um pouquinho mais sobre o alemão e fizeram esse curso para ter essa introdução. Foi um curso muito bacana e eu recebi muitos comentários positivos de vocês e nada mais justo do que nós terminarmos o curso fazendo um exercício, fazendo uma pequena prova, mas que nós vamos fazer juntos. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. E aqui estamos na nossa revisão final. Pessoal, antes de você fazer aqui essa aula comigo, tá? Faz o seguinte, aqui embaixo na descrição eu deixei o link para você baixar esse material em PDF. Faz o seguinte, baixa o material primeiro, faz você sozinho as questões, tá? São 21 exercícios, faça os 21 exercícios, depois volta aqui e faz junto comigo para você corrigir, tá? Seria interessante que você fizesse assim primeiro. Vamos lá. Pessoal, o Alemão Essencial, como eu falei para vocês, foi um curso muito bacana, porque ele mostrou-se uma introdução ao alemão. Ele não se resguardou a nenhum nível de proficiência, por exemplo, A1, A2, nada disso. Foi um curso assim muito abrangente, tá? Foi um curso muito rápido, express, por assim dizer, né? Então, vamos ver se a gente realmente entendeu tudo que o curso trouxe, tá? Lembrando que aqui no canal nós temos tudo sobre alemão, tá? Então eu trago desde vocabulário, gramática, exercícios, tudo que você pode imaginar. Então, o Alemão Essencial foi apenas um dos cursos que nós temos aqui gratuitamente no YouTube, tá? Inclusive, fala aqui para mim, aqui embaixo, se você assistiu a todas as aulas e se você, como você se saiu aqui, qual foi sua nota aqui na provinha. Considera 21 pontos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual é a conjugação correta do verbo sein na frase ele é meu pai? Lembrando que o verbo sein é o verbo ser estar, então ele é, er ist. Ok? Então, verbo sein conjugado na terceira pessoa do singular. Er ist mein Vater. Então, a conjugação correta é o ist. Vamos agora para o número 2. Complete a frase com a forma correta do verbo mögen, que é o verbo gostar. Ihr, tananã, Bier. Então, a gente quer dizer, vocês gostam de cerveja. Então, como que seria a conjugação correta? Seria assim, ihr mögt, tá? Bier. Essa seria a conjugação correta, ok? Pois número 3. Qual frase indica uma capacidade ou habilidade? Na última aula, né, que foi a aula de número 10, nós aprendemos sobre os verbos modais. Os verbos modais, eles trazem modalidades da fala, dentre elas capacidade ou habilidade. Vamos lá. Quando eu falo ich kann Deutsch lernen, eu estou dizendo que eu posso aprender alemão, mas no sentido de eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade de aprender alemão. Então, a frase correta seria a frase A, tá? Ich kann Deutsch lernen. Eu sou capaz de aprender alemão, tá? Eu tenho a habilidade para aprender alemão. Vamos ver as outras alternativas. Ich muss Deutsch lernen quer dizer, eu tenho que aprender alemão, né? E aí seria uma necessidade, não é habilidade nem capacidade. Letra C, ich will Deutsch lernen, quer dizer, eu quero aprender alemão. É uma vontade, tá? Letra D, ich darf Deutsch lernen. Aí que mora o perigo. Por quê? O verbo können e o verbo dürfen, se você for olhar no dicionário, ambos vão ser traduzidos como poder. Porém, o können é um poder que indica capacidade, habilidade, saber fazer. Agora, o dürfen, quando eu falo ich darf, quer dizer, eu posso no sentido de eu tenho a permissão. Então, aqui tem a ver com permissão e aqui tem a ver com capacidade. Então, letra A. Depois, qual é a opção correta? Aus der Iran, aus die Iran, aus dem Iran, aus den Iran.
Essa aula eu expliquei para vocês, né, na aula de países, eu falei que alguns países no alemão vão ter gênero, pode ser masculino, feminino. Alguns países, a maioria deles, não vai ter gênero, tá? Grande maioria não vai ter gênero. E existem alguns países que estão no plural, por exemplo, os Estados Unidos, as Filipinas, né? Quando a gente diz que a gente vem de algum país, a gente utiliza a preposição aos. E a preposição aos, ela pede o que a gente chama de caso dativo. Eu não entrei muito em detalhes nessa questão, mas a gente tem que entender aqui que Irã está na lista daqueles países que eu ensinei para vocês, que são países masculinos, tá bom? Então, para eu dizer que eu venho do Irã, eu tenho que falar Ich komme aus dem Iran, tá? Se fosse aus der, o que que acontece? Aqui seria para países femininos. Por exemplo, se eu falasse que eu sou da Ucrânia, aí seria aus der Ukraine. Mas Irã é um país masculino, então tem que ser aus dem. Aus den seria para países no plural, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Aus den Vereinigten Staaten. Aus die não existe, gente. Por quê? A preposição aus, ela pede o caso dativo e die está no caso nominativo ou acusativo aqui. Não vou entrar nesse mérito, mas estaria errado. Então, a resposta correta seria letra C. Continuando, traduza para o alemão. Ele vem da Suíça. Aqui que mora o perigo também, porque Suíça é um país que tem gênero no alemão, é do gênero feminino, então eu tenho que falar aus der. Tá bom? Então vamos lá. Ele vem, kommt aus der, da Suíça, que aí seria Schweiz. Tá bom? Kommt aus der Schweiz. Depois, como se escreve o número 75 em alemão? Lembra que eu ensinei para vocês que as dezenas compostas, elas são o contrário do que nós estamos acostumados no português? Ao invés de falar 75, a gente fala 5 e 70. Então vamos lá. Seria 5 und 70, tá? 75. Então, resposta 75. 75, tá bom? Escrevi certinho, 75, isso. Como se escreve o número 1300 em alemão? Como que seria? Seria 1000 e depois a gente fala 300. Só que o que acontece? A gente não vai falar 1300, a gente só usa o e no alemão, o und, quando a gente tiver dezenas compostas. Para milhares, para todo o resto, a gente não coloca o und. Então, a gente vai falar assim, ó. Você pode falar 1000, 1000, 300. 1300. Bom, esse ein aqui seria opcional, poderia ser também 1300. O que não pode é 1300. Não pode ter esse e no meio, tá? Não é 1300, igual a gente fala no português. Bom, então 1300 ou 1300. Como se diz 1 milhão em alemão? Letra A, eine Milliarde. Letra B, eine Million. Letra C, eine Billion. E letra D, ein Milliarde. Vamos começar pela letra D aqui, olha, gente. Milhões, bilhões, trilhões no alemão é sempre eine, que são palavras femininas, tá? E no caso, milhão é Million mesmo, tá? Então, letra B, eine Million. Vamos para o nono exercício. Como se diz 1 bilhão em alemão? Letra A, eine Milliarde. Letra B, eine Million, que a gente sabe que não é, porque a gente acabou de descobrir ali no número 8, né? Letra C, eine Billion. Ou letra D, eine Trillion. Bom, a gente correria já para o eine Billion, mas isso está incorreto. Billion em alemão é trilhão para a gente no português. Como eu ensinei para vocês, nós temos Million, que seria milhão. Bilhão é Milliarde, tá? As pessoas confundem muito. Quando eu falo eine Billion, em alemão eu estou dizendo 1 trilhão. E quando eu falo eine Trillion, seria 1 quadrilhão. Estranho, né? Porque a gente tem Million, Milliarde, só depois que vem o bilhão. Então, bilhão é Milliarde, tá? Número 10. Qual é a tradução correta de eu prefiro beber chá em alemão? Letra A. Ich mag trinken Tee. Completamente errado só pelo fato do verbo no infinitivo aparecer aqui. O verbo no infinitivo, quando a gente tem uma frase com verbos modais, que eu ensinei para vocês, o verbo no infinitivo sempre
ficaria no final. Então, só por isso já está errado aí, tá? Mas também a gente não quer o verbo mögen, que é o verbo gostar, tá? A gente quer prefiro. Então vamos lá, letra B. Ich trinke gern Tee. Quando eu falo ich trinke gern, eu estou falando que eu bebo com prazer, tá? Eu bebo chá com prazer. Eu gosto de beber chá. Tá? A gente utiliza aí o advérbio gern para indicar um gosto, como eu mostrei para vocês nas primeiras aulas, tá? Letra C, ich trinke lieber Tee. Lieber seria também um advérbio que seria aquilo que a gente traduziria para o português como preferivelmente ou de preferência. Quando eu falo ich trinke lieber Tee, eu estou falando que eu bebo de preferência chá, ou seja, eu prefiro beber chá. Seria a nossa opção correta. E por fim, nós temos ali Ich liebe Tee trinken. Gente, isso acontece muito de alunos falarem isso, de tratarem a palavra lieber como se fosse um verbo, gente. Não é verbo, é um advérbio. O advérbio ele modifica um verbo. Então, o verbo é o trinken e o lieber está modificando, indicando a preferência, tá? Nada de falar Ich liebe Tee trinken. Tá super errado. Depois, como se diz eu gosto de beber café usando o gern, tá? Eu falei para vocês que o verbo gostar é o verbo mögen, mas quando a gente diz que a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente utiliza o advérbio gern, né? Quando eu falo ich mag Kaffee, eu estou falando que eu gosto de café, de fato. Mas eu não quero dizer que eu gosto de café, eu quero dizer que eu gosto de beber. Eu coloquei aqui errado, né? Eu gosto de beber. Eu gosto de beber café, ok? Então seria assim: Ich trinke gern Kaffee. Isso mesmo. Eu bebo com prazer café. É a forma que nós dizemos em alemão. Eu gosto de beber café. Tá bom? Se eu falo Ich möchte Kaffee trinken, quer dizer que eu gostaria de beber café. Tá? Não é eu gosto. Aqui você estaria quase que fazendo um pedido, né? E por fim, ich esse gern Kaffee. Eu gosto de comer café. Totalmente errado, né? Vamos passar para o número 12. Qual frase está correta ao perguntar formalmente de onde você vem em alemão? Formal. Então vamos lá. Woher kommst du? Tá? Neste caso, eu estou usando o pronome du, que seria a segunda pessoa do singular, o tu ou você, completamente informal. Então tá errado. Wo kommst her? Aqui, olha só. Eu fiz a conjugação para o do, né, que já estaria errado também, porque a gente quer formal, e nem coloquei o do aqui, precisa colocar. Seria wo kommst du her? Tá? Seria a opção. Aqui está completamente errado. Letra C. Woher kommen Sie? Aí sim, o Sie seria o pronome de tratamento formal, né, que a gente usa quando a gente quer fazer frases formais. Então, seria a letra C. Letra D. Wo kommen Sie? Onde você vem? Faz nem sentido, né, a pergunta. Número 13. Como se pergunta informalmente? Qual é o seu nome? Aí sim eu quero saber informalmente, tá? Quando eu falo assim, wie ist Ihr Name? Esse ia aqui, olha, tá até com letra maiúscula, porque tem a ver com o pronome de tratamento formal. Então aqui seria qual é o seu nome formal, né? Então seria como se eu estivesse perguntando qual é o nome do senhor ou qual é o nome da senhora. Aqui, wie heißen Sie? Como o senhor ou como a senhora se chama, também formal. Wie ist dein Name? Qual é o teu nome, o seu nome informal? Resposta correta, tá? Depois, wie heißt Ihr Name? Como se chama o nome do senhor? Faz nem sentido, né? Pessoal, lembrando, no português a gente pergunta qual é o nome da pessoa. No alemão a gente pergunta como é o nome, tá? Por isso que é o wie ali. Traduz a frase: você prefere beber chá ou café? Falei para vocês que quando eu quero dizer uma preferência, eu utilizo o lieber, que é o quê? Um advérbio. Então eu preciso ter o verbo para ele modificar. Então o verbo ali é beber, então eu falo assim: você bebe chá de preferência ou café? Então vamos lá, vamos escrever primeiro a frase afirmativa. Você bebe de preferência chá. Du trinkst lieber Tee. Depois, ou café seria oder Kaffee. Ok, mas aqui eu tenho uma pergunta. O que que acontece quando eu tenho uma pergunta no alemão? O verbo vai lá para frente. Então, o correto seria trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Tá? Eis a pergunta. Depois, a tradução da frase: eu bebo café sem leite, tá? Nós temos aí, precisamos do sem. Vamos lá. Eu bebo café. Ich trinke Kaffee. Sem, em alemão, é ohne.
e leite é Milch. Outra coisa que você tem que se atentar também no alemão, como eu falei para vocês, os substantivos são escritos com iniciais maiúsculas, então tem que estar escrito em maiúsculo também, tá bom? Vamos lá, número 16, Nummer 16. Complete a frase com a forma correta do verbo kommen. Anna aus Deutschland. Eu quero dizer que a Ana vem da Alemanha. Tá? Anna kommt aus Deutschland. Não, komm aqui seria o imperativo. Vem, tá? O imperativo informal. Anna kommst, errado também. O ST seria a terminação do du, né? Da segunda pessoa do singular. Letra C, Anna kommt, com T de tatu. É isso mesmo. Então, o correto seria letra C. Tá? O T marca a conjugação da terceira pessoa do singular, ele ou ela. No caso, Anna é ela, então Anna kommt aus Deutschland. E kommen aqui é o verbo que está no infinitivo, ou pode ser também conjugado para nós, né? Via, ou conjugado para eles, elas, sie. Não é o caso, tá? Número 17. Qual das seguintes opções é a conjugação correta do verbo sprechen para a primeira pessoa do singular, para o ich, tá? Ich spreche, ich spricht, ich sprichst ou ich sprechen. Gente, a primeira, ich spreche, a marca da conjugação da primeira pessoa do singular no alemão é o E de escola. Ich spreche, ok? Spricht é para a terceira pessoa, ele ou ela, er, sie, es spricht. Sprichst seria para a segunda pessoa, du sprichst. E sprechen seria para o wir ou para o sie formal ou sie de eles ou elas. Então, wir sprechen, nós falamos, sie sprechen, eles falam, elas falam, ou sie sprechen, o senhor, a senhora fala. Como se diz 250 mil em alemão? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente só vai usar o E quando nós tivermos dezenas compostas, igual a gente teve o caso lá do 75. Então, 250 mil em alemão vai ser 250 mil. Vamos lá? 200 em alemão é 200. 200, tá? Agora, 50 mil seria 250 é 50 e mil é 1000. Então, 250.000 seria 250 mil em alemão. Complete a frase. Alguma coisa, du ein bisschen Englisch. Então, a gente sabe que provavelmente vai ser um verbo e a gente vai ter que conjugar para du. Então, com a conjugação correta do verbo sprechen, tá? Eu até falei aqui para vocês que era essa de cá, né? Sprichst. Então, seria sprichst du ein bisschen English, você fala um pouquinho de inglês, tá? Sprichst. Depois, qual verbo modal expressa permissão? Ah, que não é mais capacidade ou habilidade, é permissão. Wollen, permissão? Não. Wollen indica vontade, é o verbo querer. Müssen, ter que, indica o quê? Necessidade. Dürfen seria o verbo poder, que indica permissão, seria a resposta correta. E o können é o verbo poder, mas no sentido de capacidade ou habilidade, saber fazer, não é o que a gente quer, tá? Número 21, último exercício, escolha a frase correta que indica uma necessidade. Aí fica fácil, né? Ich darf heute arbeiten. Eu posso trabalhar hoje, no sentido de eu tenho a permissão para trabalhar hoje, não é o que a gente quer. Ich kann heute arbeiten, quer dizer, eu tenho a habilidade ou a capacidade ou a possibilidade de trabalhar hoje, tá? Ich muss heute arbeiten. Eu tenho que trabalhar hoje. Uma necessidade, algo que eu tenho que fazer. Então tá certo, que é o verbo müssen, conjugado aqui para a primeira pessoa do singular. Depois, ich soll heute arbeiten. Eu devo trabalhar hoje. Que aí seria um dever, não é uma necessidade. Bom, algo que você deve fazer, mas que não necessita. Pessoal, com isso nós terminamos não apenas esse exercício, como também todo esse curso. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se você caiu de paraquedas aqui e não fez o curso, faça o curso. A playlist está aqui embaixo, todas as aulas têm material, você aprende muito, tá? E não para por aí. Esse foi apenas um dos cursos que nós temos aqui no canal Clube de Alemão. Tem o guia definitivo de pronúncia, tem o curso de vocabulário essencial do Goethe para o exame do A1, tem também curso de declinação, tudo que vocês podem imaginar, sem contar os vídeos, né?
que eu vou postando também de maneira livre, trazendo assuntos como gramática, tem as lives também, então é muita coisa, muito conhecimento, muito conteúdo rico de alemão. Então, deixa aqui seu comentário para eu saber qual foi a sua nota, conta aqui para mim, tá bom? Fico te esperando numa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido ao Alemão Essencial. Vielen lieben Dank. Muito obrigado de coração. Tschüss.